E existem algumas curiosidades no ministério de Jesus, na vida dele como um todo. Mas no ministério de Jesus, existem algumas curiosidades muito curiosas. Entendeu? Entendeu não? Umas curiosidades muito curiosas. Tipo assim, umas coisas que chamam a atenção, mas chamam a atenção mais do que as outras. Entendeu? Curiosidade curiosa. Tem umas coisas interessantes na vida, mas especialmente nesses 3 anos de ministério de Jesus, mais ou menos, que chamam muito atenção. São assim, queridos pastores, quando for à igreja de vocês, eu prego sobre o vaso do oleiro, eu prego sobre o vale de ossos secos, mas dessa vez eu fui convidado para pegar para a galera, tá bom? Tem umas coisas no ministério de Jesus que é top, show de bola. Tem umas coisas, velho, no ministério de Jesus que é um negócio assim, é curiosidade curiosa. Por exemplo, eu estou pensando em 3 para a gente conversar. 3 curiosidades. Falei quantas? 3. Primeira, a forma como Jesus gostava de andar sempre acompanhado. Pode observar. Você que gosta de ler a Bíblia, diga aí, eu. Então diga assim, nós que estudamos a Bíblia. Nós que estudamos a Bíblia, basta dar uma passadinha assim, pela sua memória aí, pela sua mente, e você vai lembrar algumas coisas no ministério de Jesus, e você vai comprovar que uma das coisas interessantes do ministério de Jesus é que ele não gostava de ficar sozinho. Ele sempre andava acompanhado de pessoas, de muitas pessoas. Eu localizei na minha mente, presta atenção, eu não estou falando que só tem essas, eu estou dizendo que eu lembrei dessas. Eu lembrei, assim, meio rapidamente, pouquíssimas ocasiões em que Jesus estava sozinho. Vamos tentar lembrar? Qual que você lembra? Jesus sozinho. No Getsemane, tá, ele está sozinho, mas há um tiro de alguma coisa, tem 3 esperando por ele. Então não está tão sozinho assim. Ah, na cruz ele está sozinho? Não, tem um crucificado à esquerda e outro à direita. Também não está sozinho. Ah, dentro daquele barco ele está dormindo na polpa do barco. Pois é, ele está dormindo ali, mas logo à frente tem seus discípulos. Ah, em João 4, quando a mulher samaritana, quando ele está atravessando Samaria, e ele chega perto de um poço, ele senta e ele pensa, legal, vou dar uma descansada. Chega a mulher samaritana, ele evangeliza a mulher samaritana, a mulher o recebe e traz a cidade inteira para conhecê-lo. Já não está sozinho mais. Então, uma das coisas mais raras que você encontra é Jesus sozinho. Jesus sempre gostou de se relacionar com as pessoas. Diga, assim como eu. Jesus nunca gostou de ficar muito tempo sozinho. Ele sempre estava acompanhado das pessoas. Outra curiosidade curiosa do ministério de Jesus. A primeira é que ele não gostava muito de ficar sozinho, ele sempre estava acompanhado de pessoas. E a segunda é como Jesus gostava de andar. Não, mas Jesus andava demais. Gente do céu, você não pega Jesus parado. O tempo inteiro o homem andando, gente. Vamos dar uma viajada na Bíblia? Como que a mulher do fluxo de sangue foi curada? Quando ela toca na roupa de Jesus, mas ele estava indo para a casa de Jairo. Milagre em trânsito. Legal, né? Milagre em trânsito. Quando que Bartimeu é curado? Quando Jesus está chegando em Jericó, à beira do caminho, ele começa a gritar. Pegou? Quando que Zaqueu é salvo? Quando Jesus está atravessando Jericó e tem um baixinho pendurado numa árvore. Milagre em trânsito. Quando que Jesus acalma a tempestade? Quando ele está atravessando o mar da Galileia. Jesus não para, irmão. O tempo inteiro Jesus andando. Jesus era, entendeu? Jesus foi o primeiro pregador itinerante que teve, entendeu? O tempo todo Jesus andando. Sempre em movimento. Outra curiosidade, curiosa. Eu falei que ia falar quantas? 3. Vontade de falar mais, mas eu prometi 3. 3.
Terceira, a primeira, o fato de Jesus sempre estar acompanhado de pessoas. Segunda, o fato de Jesus estar sempre em trânsito, sempre andando. E a terceira, que essa eu acho top. Jesus falava demais, gente. Não, como Jesus falava, gente. E eu estou dizendo assim, nos dois sentidos. Falava muito no sentido de qualidade e falava muito no sentido de quantidade também. O homem não ficava quieto. Ô pastor, você chegou. O homem não ficava quieto. O tempo inteiro ele estava falando. Pastor Elias, Jesus falava tanto que ele ficou de 10 da manhã às 3 da tarde na cruz, falou 7 vezes. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, mulher, eis aí o teu filho, filha, eis aí a tua mãe, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A ti entrego o meu espírito, pai, Deus meu, porque eles não consegue ficar quieto. O tempo inteiro ele fala muito. Qualidade e quantidade também. Falava o tempo todo. Quando você lê ali na Bíblia Sermão da Montanha, não pensa que é um sermão igual o teu pastor prega lá na tua igreja, que 1 hora você já está achando muito. Aquilo ali durou semanas. Jesus falava demais. E Jesus tinha um método de falar assim muito interessante. Ele tinha um método que poucos pregadores têm. Quase nenhum pastor tem esse método de emendar uma história com a outra. E a mensagem vai cumpridando. Ele vai emendando um assunto com o outro. Jesus era assim, ele emendava. Jesus começava a contar, ministrar uma palavra, aí você não entendia. O que Jesus fazia? Contava uma história dentro daquela mensagem para ver se você entendia. Aí você não entendia a história que Jesus contou dentro daquela mensagem. O que ele fazia? Contava outra história dentro daquela história, dentro daquela mensagem. Aí você não entendia, ele contava outra história dentro daquela história, dentro daquela história, dentro daquela mensagem. Entendeu? Nem eu. Mas enquanto o cara não entendesse, Jesus não parava de explicar. Quer ver? Vamos fazer uma na matemática? Ele queria mostrar que veio buscar o perdido. Amém ou não? Aí ele diz assim: certo pastor tinha 100 ovelhas. Ele perdeu uma, contou 99, faltou uma. O que ele faz? Ele vai atrás da 100ª. Entendeu? E o povo? Não. Ele falou: vamos diminuir a matemática. Uma mulher tinha 10 moedas. Ela perdeu uma. Varreu a casa toda até encontrá-la. Entendeu? Não. Ele falou: não é possível, uai. 100, 10. Um homem tinha 2 filhos. Não é possível, que agora você não entende, uai. 100 está difícil, 10 está difícil, vamos para 2. Um homem tinha 2 filhos. Deu para entender ou não? Então Jesus fazia isso, ele ia emendando assim uma história. O semeador saiu a semear, aí o povo não entende, ele começa a falar, uma parte da semente caiu nas pedras, outra parte caiu entre os espinhos. Aí o povo não entende, ele fala, a que caiu entre os espinhos significa isso e aquilo, mas aquilo outro também. E tem uma outra coisa, se você perguntar o que é, eu falo. No meio da mensagem de Jesus, ele inventava de fazer milagre. Aí a mensagem cumpridava mesmo, aí. Ele estava pregando assim, do nada ele parava, descia, né, na sinagoga, aí ele descia e falava para o moço: mostra tua mão, e o moço: mostra a mão, cara. Eu já sei que tem uma mão mirrada aí, uma mão toda espalhafatosa, uma mão mirrada aí. Põe a mão para fora, mostra a mão. O cara tirou a mão para mostrar, estava curado. Ele está voltando para o púlpito da sinagoga, ele encontra uma mulher curvada no meio do caminho. O que ele faz? Para curar a mulher. Gente, era muita coisa, gente. Jesus assim. Vou falar na linguagem que vocês entendem, pastor, não fica bravo não. Jesus era meio enrolado assim nas pregações dele. Ele ia falando assim, falando assim. Aí ele emendava uma história com a outra, fazia um milagre no meio, você não entendia, ele fazia um outro milagre para você entender aquele primeiro. Pegou? E ele ia falando assim, gente. Ele ia falando. Uma vez, os sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, Anás, Caifás, Santanás, mandaram os guardas para prender Jesus. Os guardas, é para vocês trazerem ele preso. Entendeu ou não? Aí eles saem para prender Jesus. Só que eles erraram a hora. Eles erraram a mão. Chegaram no meio de uma pregação.
armada até os dentes para pegar Jesus. E Jesus falando. Aí ele pega uma criancinha, põe no colo. Quem não se tornar como essa criança? E ele fala. Aí ele vai falando. Final do dia, os guardas voltam sem Jesus. Os oficiais perguntam: cadê o homem? E os guardas falam assim: desculpa, para prender ele tem que ser num momento especial, em que ele não estiver falando. Porque quando ele estiver falando, a gente não tem coragem de interrompê-lo, porque ninguém, absolutamente ninguém, fala como esse homem. Já pensou? Não, nós não combinamos, mas nessas horas assim é para vocês falar aleluia, entendeu? Eu estou falando para você que até quem não gosta de Jesus fica impactado com a palavra dele. Leva um choque. Ele vai falando assim, falando. E sempre rodeado de muita gente. Jesus era exagerado. Tudo com ele é muito. Com Jesus, tudo é muito, gente. Vamos escolher discípulos, 70 numa levada só, lepa. Vamos pegar apóstolo, 12 numa levada só, lepa. Vamos expulsar o demônio de Maria Madalena, sai 7 um atrás do outro e faz fila, fecha a porta, o último que sair. Tudo com Jesus era muito. E para você dar um glória, quando ele estava indo embora, ele falou: quer que eu me manifeste no meio de vocês? Se não juntar pelo menos 2 ou 3, eu não venho não. Eu estarei no meio de 2 ou 3. Jesus gostava de gente. E o mais top de tudo isso que eu acho é que Jesus gostava de gente, Jesus gostava de povo, e o povo gostava de Jesus. Você acha que isso mudou? Eu acho que não. Eu acho que Jesus continua gostando de gente, e gente continua gostando de Jesus. Por causa de que você veio aqui nesse congresso? Por causa do pregador? Lógico que não. Você veio nesse congresso por causa de quê? Por causa da igreja? Lógico que não. Você veio nesse congresso por quê? Por causa das meninas? Também. Vai trabalhando aí, né, Senhor? Você veio nesse congresso porque te avisaram que Jesus estaria aqui, sim ou não? Então quer dizer que o povo continua gostando de estar onde Jesus está. E eu tenho uma notícia boa para você dar um glória para balançar o telhado. Assim como o povo continua gostando de estar onde Jesus está, Jesus continua gostando de estar onde se reúne um povo em torno do seu nome. Então levanta a sua mão assim e diga: eu vim por causa de Jesus. Diga: e o mais lindo, Jesus. Ah, você viajou nessa agora. É só falar o contrário, cabeção. 1, 2, 3. Eu vim por causa de Jesus. Então quer dizer que eu estou aqui por causa de Jesus e Jesus está aqui por causa de mim. Quer dizer que eu vim aqui para me encontrar com Jesus e Jesus veio aqui para se encontrar comigo. Aleluia.